Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu estou aqui em El Salvador de férias com a minha esposa Rosana Braga e eu recebi um e-mail do Sérgio Luiz perguntando sobre como seria a melhor maneira dele traçar metas. E eu disse, Sérgio, não é tão simples assim para eu responder por e-mail, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo e isso talvez possa ajudar as outras pessoas que também têm essa dúvida. Então, por isso, nasce esse vídeo, os 5 passos para traçar uma boa meta. Como é que funciona isso? Bem, então o primeiro passo é você sonhar. Isso mesmo. O primeiro passo é você sonhar. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: imagine que o gênio da lâmpada apareceu e ele pede para você fazer pedidos, e não precisam ser só 3. Pedidos em todas as áreas da sua vida. Na área pessoal, familiar, financeira, lazer, pedidos na área esportiva, saúde física, financeira, enfim. E sonha, sonha à vontade, pensa grande, mire na lua, se errar, acertará as estrelas. Então o primeiro passo é o mais divertido de todos, é como se tudo estivesse à sua disposição e você pode escrever à vontade. Mas daí vem o segundo passo para traçar uma boa meta. Qual é o segundo passo? É o que eu chamo, e chamamos também em programação neurolinguística, de verifique a ecologia. Que troço é esse? Eu vou explicar. É basicamente um filtro. O segundo passo, ele é a verificação da ecologia, ele tem a ver com um filtro do bom senso. Imagine o seguinte, se você é mulher e diz, eu quero ser a primeira mulher a pisar na Lua, isso é uma meta e é um sonho grande. E eu não estou aqui dizendo para você que isso é impossível, mas eu só quero dizer o seguinte, que preço você vai pagar para realizar essa meta? É sobre isso que significa verificar a ecologia, é sobre isso que eu quero dizer em relação ao filtro. Toda meta, meus amigos, tudo o que você deseja tem um preço a ser pago. E quando eu falo preço a ser pago, eu não estou falando em dinheiro. Eu estou falando em atitude, em ação, em determinação, em vontade, em dedicação. Então, por exemplo, ser a primeira mulher a pisar na Lua seria uma dedicação de uma vida inteira. E ainda assim correria um risco de não conseguir. Então você precisa verificar o seguinte, isso realmente faz sentido para mim? Esse sonho, ele é um desejo real? Eu nasci para realizar esse sonho ou é um capricho meu? Porque talvez isso signifique ficar menos com os meus filhos, significa mudar de país e estudar fora, enfim. Você precisa passar um filtro. Sendo assim, você começa a tirar o joio do trigo. Você define aquilo que faz sentido para você. O carro que você quer dirigir, a casa que você quer morar, as viagens que você quer fazer. Por exemplo, uma das minhas metas era me tornar surfista, era aprender a pegar onda. Eu estou aqui num dos melhores lugares do mundo para pegar onda. Só que eu só comecei a surfar com 38 anos por causa da verificação da ecologia. Eu percebi que o preço a ser pago para eu começar a surfar logo cedo, quando criança, eu deixaria de fazer algumas outras coisas que eu não queria deixar de fazer. Então o que eu fiz? Eu me dediquei ao trabalho, me dediquei aos estudos, me tornei um treinador, palestrante, e depois que eu estava com algumas metas antecipadas e conquistadas, é que eu fui buscar essa outra meta, que era a meta de me divertir, de praticar esse esporte maravilhoso. Então, primeiro passo, sonhar grande. Segundo passo, você verificar a ecologia. Terceiro passo, dividir as metas em ser, fazer e ter. Como assim? São 3 tipos de metas. Metas de ser. Por exemplo, ser um melhor pai, ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, ser uma melhor filha. As metas de ser normalmente são uma decisão. É uma decisão tomada, ponto final. Você decide que é aquilo que você quer e acabou. A partir daquele dia você é aquilo por decisão. Então são as metas de ser. Essas não precisam muito você definir data, valores, até porque não faz sentido. É uma decisão tomada e é no momento de uma decisão que o seu destino muda para sempre, como diz Tony Robbins. A próxima meta é a de fazer. As metas de fazer talvez sejam fazer um curso de violão, fazer academia, praticar algum esporte, tudo aquilo que tem a ver com fazer. As metas de fazer talvez elas exijam preço e data, ou seja, precificação e colocar quando você quer começar a fazer aquela meta. Por exemplo, meus amigos, ler um livro é uma meta de fazer, mudar seus hábitos de alimentação é uma meta de fazer, praticar esportes é uma meta de fazer esportes. Então, tudo isso você precisa verificar para saber quando você vai começar, usando as datas e aquilo que tem preço, por exemplo, uma academia, quanto custa a mensalidade.
enfim. E aí você vai para as próximas metas, que são as metas de ter. As metas de ter são as metas mais fáceis de explicar. É ter um carro, ter uma casa, aquilo tudo que custa e que tem data também e que tem a ver. As metas de ter são metas de bens materiais. Ok, então esse foi o terceiro passo. Recapitulando, primeiro passo, definir o sonho. Segundo passo, passar o filtro, verificar a ecologia. Terceiro passo, definir se a meta é de ser, fazer e ter. Ok. Agora vem uma parte interessante, que é o quarto passo, que é você colocar data e preço em suas metas. É aqui que a gente define se a meta é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. As metas de curto prazo eu costumo dizer que são imediatas até um ano e 2 meses. Metas de médio prazo, de 1 ano e 2 meses a 3 anos. E metas de longo prazo, de 3 a 5 anos. Quando você não tem nem ideia ainda de como você vai fazer, e não tem problema com isso, talvez você sonhou tão grande e não sabe nem qual vai ser o caminho, então essas são metas de longo prazo. Quando, por exemplo, uma meta de longo prazo minha durante muito tempo foi morar na praia, de frente para o mar. Eu não tinha nem ideia de como eu ia conseguir aquilo. Por isso eu coloquei 5 anos no futuro. E eu digo em minhas palestras, se chegar no dia e você não realizar, não se preocupe, risca a data e coloca outra. Essa foi uma daquelas metas que eu coloquei para 5 anos e levou 15 anos para eu conquistar. Eu risquei a data várias vezes, mas tudo bem, não estou triste. Eu realizei de qualquer jeito. Tem outra coisa interessante, se no meio do caminho você quiser mudar de meta, não tem problema nenhum, porque isso significa mudar os seus valores. Os valores mudaram, aquilo não é mais importante para você. Então você vai lá e muda a sua meta, sem preocupação nenhuma. Você não deve ser escravo das metas. As metas, elas funcionam como uma bússola e não para te escravizar, entende o que eu estou falando? Então daí você vai lá, agora a gente está no quarto passo, você coloca data e preço. Se é de longo prazo, é de 3 a 5 anos, bom, já falei. Aí você coloca a data, normalmente o mês e o ano que você imagina conseguir. E quando você coloca data e preço, isso é interessante porque começa a ter um planejamento. Tem gente que fala assim, eu quero ir para Disney, quero esquiar na neve, quero ir para a Europa e comprar um carro zero, um apartamento e coloca tudo para o mesmo ano. Quando você começa a ver os valores, e aí você tem as metas de trabalho, o quanto você quer acumular financeiramente, as metas financeiras também, você percebe que fazer tudo aquilo no mesmo ano é impossível. Então você prioriza, opa, essa daqui vai ser para um ano, essa daqui para 1 ano e meio, essa daqui para 2 anos, de acordo com os valores e a sua capacidade de guardar os recursos financeiros para realizar aquela meta. E por último, o quinto passo é fazer o quadro de visão. E esse passo é muito divertido. O quadro de visão, você vai pegar as metas agora já organizadas em preços, datas, ser, fazer e ter, entrar no Google Imagens, escolher as imagens que têm a ver com aquilo que você escreveu. Por exemplo, um carro é bem específico, talvez você tenha o modelo, a cor, o ano, você vai lá, recorta essa imagem, coloca o valor e a data e prega numa cartolina, ou no isopor, ou cada um faz seu quadro de visão como acha melhor, porque é muito pessoal. E você cola na cartolina, coloca a data e o valor e espalha isso. Tem gente, alguns alunos meus fazem isso por áreas, saúde física, financeira, familiar, lazer, profissional. Você pode fazer da maneira que for mais conveniente para você. Mas esses são os 5 passos para você ter boas metas realizadas, com grandes chances de realização na sua vida. Recapitulando, ter um sonho, verificar o preço a ser pago se você realmente quer, então é verificar a ecologia, dividir em ser, fazer e ter, descobrir preço e data, quantificar essas metas e montar seu quadro de visão. Eu espero que você tenha aprendido, que coloque em prática, porque pode apostar, isso faz uma gigantesca diferença na vida das pessoas. As pessoas que sabem para onde estão indo vão chegar muito mais rápido do que aquelas que não sabem, porque se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. É ou não é verdade? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos, assine o canal do YouTube, porque vez ou outra eu estou sempre aí colocando conteúdo para você. Então, Sérgio, essa foi para você e para todos aqueles que aproveitarem. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!